Bom dia, turma. Bom dia, família. Deus abençoe o dia de vocês. Bora para mais um dia que o Senhor Ele já fez. Bora orar, bora falar com o Pai? Enquanto vocês entram aí, já vamos orando, viu? Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Hoje nós vamos para Apocalipse capítulo 10. Bom dia, Robertinha. Bom dia, Renata. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Gessi. Já deixa sua Bíblia aí aberta. Hoje nós vamos dar o capítulo 10, ele é pequenininho. Mas antes vamos chamar a presença de Deus, amém? Aleluia, Deus. Bom dia, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua presença. Te rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por isso, Pai. Nós queremos te agradecer pela Tua bondade, pela Tua fidelidade para conosco, por mais esse dia, Pai amado, que o Senhor nos fez e só precisamos desfrutar desse dia. Nos conduza, Pai amado, durante o dia de hoje, que ele possa estar mesmo endireitado e alinhado com a Tua vontade, Pai, diante da Tua presença. Eu peço, meu Deus, perdão pelos nossos pecados, perdoa, Deus, os nossos erros, tudo aquilo que nós fazemos que ofende a Tua santidade, Pai amado, e nos afasta de Ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai, purifica a nossa mente, limpa o nosso coração, faz mesmo o que diz em Salmo 139. Sonda o nosso coração, Pai, e vê se há algum caminho mau. Vem e endireita as nossas veredas, porque nós queremos caminhar, Pai, num caminho reto, num caminho que conduz à vida, Papai. Há tantos desejos dentro do coração do homem, há tantas coisas, Pai amado, que o homem gostaria de ter ou ser, mas está totalmente desalinhado com a Tua vontade. Por isso que nós te pedimos nessa manhã, alinha-nos com a Tua vontade, Pai. Me lembro ainda de Provérbios 1, que diz que o temor ao Senhor, esse é o princípio da sabedoria. Se um homem, Pai amado, ele quer ter uma vida de sucesso, ele quer ter uma vida desfrutando de paz, de alegria, de amor, ele precisa temer ao Senhor, Pai. O temor, ele não é um medo, mas o temor, ele é o respeito, sabendo que existe um Deus que nos conduz, um Deus que direciona os nossos passos, que nos leva a um caminho de vida, Papai. Obrigado, Deus, pela Tua bondade sobre as nossas vidas. Nós só queremos mesmo entrar nesse lugar de desenvolver o temor do Senhor, um lugar de desenvolver um relacionamento íntimo contigo, Pai amado. Não permita, Pai amado, que nós lemos a Tua palavra e permaneçamos com os nossos olhos fechados. Vem nesta manhã e abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender, Pai amado, a altura, o comprimento, a profundidade de quem o Senhor é, Pai. Uma das coisas que Paulo, ele chorava e ele clamava e ele falava: olha, Pai, eu clamo e peço para que eles tenham revelação de quem Tu és. Uma vez que nós temos revelação de quem o Senhor é, Pai, a nossa vida nunca mais será a mesma. Obrigado, Deus. Obrigado. Apocalipse é um livro que diz acerca de revelação. É um livro que vem para trazer um descortinamento aos nossos olhos. Então não nos permita, Pai, passar batido diante de qualquer palavra que aqui está, Deus. Meu Deus, dá sabedoria ao Teu povo, dá sabedoria à minha vida, para que eu possa conduzir o Seu povo da melhor maneira. Uma das coisas que fez com que Moisés, ele conduzisse o povo até uma terra prometida, era porque ele estava alinhado com a Tua vontade. O tempo todo ele parava para ouvir esse alinhamento do céu. Então, em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia da nossa vida e traga alinhamento do céu, Papai. Traga alinhamento do céu, Deus. Não nos deixe enganados, não nos deixe perdidos. Em nome de Jesus eu me posiciono nesta manhã diante da batalha. Meu Deus, que o Senhor possa mesmo repreender todo o levante das trevas, todo levantar maligno de Satanás, impedindo, Pai amado, o Teu evangelho de ser propagado. Meu Deus, nos coloca no centro da Tua vontade e manifesta o Teu querer. Nos esconda mesmo debaixo da Tua mão santa e poderosa e nos faça invisíveis, Deus, aos olhos do nosso inimigo. Eu ministro graça,
Eu ministro força, amor sobre cada vida que aqui está, papai. Que nós possamos mesmo estar com os nossos ouvidos espirituais abertos, com os nossos olhos abertos, para que possamos não só ver, mas de fato enxergar aquilo que o Senhor tem para nos revelar esta manhã. De fato, não só ouvir, mas escutar aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, não permita que nenhum problema, nenhuma aflição, nenhum pecado, nada, Pai, no nosso meio, impeça os teus filhos de ouvir a tua voz esta manhã e entender aquilo que o Senhor requer deles. Coloque anjos, Pai, disponibilizados ao redor de cada um dos meus irmãos. Aonde tem um filho representado, coloca anjos, Pai. Vai enviando anjos, milícias de anjos, para guardar, para livrar a vida do meu irmão de todo ataque satânico. Cobre a minha casa, cobre a minha família, os meus familiares com teu sangue, Pai, e livra eles de todo mal, porque nós cremos no liberar do Senhor nesta manhã. Nós cremos, Pai amado, nas águas do Senhor que vai fluir neste lugar, águas que curam, águas que saram, águas, Pai amado, que vem para trazer salvação. Nós cremos nisso, Pai, que nada, Pai, nada possa impedir o agir do Senhor nesta manhã, que eu não seja um empecilho para o mover do Senhor acontecer neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma o seu lugar em nosso meio, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor, ela possa estar no ambiente onde você está. Que a alegria do Senhor possa ser derramada sobre a sua vida, meu irmão. Eu creio que o Senhor tem muito a liberar sobre as nossas vidas nesta manhã, viu? Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 10. Vamos ler do versículo 1 em diante. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Não sei como é que você acordou, não sei qual que é a adversidade que está te esperando, não sei quais as notícias regaram a sua vida quando você acordou, porque nós temos a mania de acordar, alguns oram, outros não, mas às vezes nós abrimos o WhatsApp e ali, quando a gente abre o WhatsApp ou o Instagram, nós somos regados de um tanto de notícia. E às vezes essas notícias não são boas. Tem pessoas que têm o costume de abrir o WhatsApp antes de ler a palavra. É um perigo muito grande, sabe? Porque as primeiras palavras que são liberadas sobre a sua vida, no início do seu dia, elas têm meio que um poder de nortear o seu dia. Tem pessoas que recebem palavras de xingamento, de maldição, e ali elas já ficam estressadas, alguma coisa saiu do trilho, acorda atrasada e bagunça o dia inteiro. A forma como você acorda, ela tem um poder de dar esse direcionamento para o seu dia. Por isso que eu abençoo a sua vida com toda sorte e bênção. Eu falo que você é um lindo, uma linda do Senhor Jesus. Eu falo que a mão do Senhor está sobre a sua vida e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Eu falo que o seu olhar ele é limitado e você não sabe o que está te esperando. Basta você se entregar ao Senhor e escolher desfrutar de tudo aquilo que Ele já tem liberado para a sua vida. Não permita que as iscas de Satanás acabem com o seu dia, viu? Já ouviu falar das iscas de Satanás? São aquelas palavras de pessoas que liberam sobre a sua vida de falar assim: ah, você não vai prosseguir, você não vai dar em nada. Ah, porque você fez isso e eu não gostei. Você tá saindo com essa roupa e tá horroroso, tá feio. E aí você já come aquilo e o seu dia fica mal. Tem gente que recebe qualquer palavra e não pensa que Satanás vai usar pessoas longe, sabe, de você para poder fazer você engolir essas iscas. E aí acaba com o seu dia. Às vezes ele usa as pessoas que estão bem próximas. É um amigo, é o pai, é uma mãe, é um filho,
é o marido, é a esposa. Por isso, não coma as iscas de Satanás e muito menos seja usado de Satanás para acabar com o dia de outra pessoa. Então eu profetizo bênção sobre a sua vida, que a sua vida seja regada pela alegria de Deus. E se você está passando por um momento de tribulação, que possa vir um refrigério do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus. Começa seu dia conectando com o Pai, começa seu dia profetizando palavras de bênção, falando: Deus, hoje eu vou desfrutar da totalidade daquilo que o Senhor tem para minha vida. Talvez você entrou aqui nessa live só para escutar isso e já tá saindo. E eu já te abençoo para você romper, tá? Eu te libero para você romper e viver tudo aquilo que o Senhor tem para sua vida no dia de hoje. Não permita que nenhuma palavra de Satanás, sabe, ela faça ali uma curva para desviar as bênçãos de Deus para o dia de hoje. Amém? Nós vamos aí para capítulo 10 de Apocalipse. Apocalipse é um livro revelador. Quem está aqui desde o primeiro dia e está aí amando conhecer Apocalipse? Fala aí: eu estou amando, eu estou aqui, estou aprendendo. Percebi isso outro dia e refleti. Isso diz mais sobre a pessoa do que sobre mim. Sim, bom dia, minha pastora. Você está na área, né? Bom dia, Totó. Gabiru, Deus te abençoa. Quem já ouviu isso? As palavras, elas têm o poder, né, de nortear. Olha, a Ju tá falando que perdeu, vou maratonar. É sensacional. O livro de Apocalipse, embora muita gente foge dele, sabe? Amém, Rubenilde? Deus te abençoa. Embora muita gente foge do livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse significa revelação. É um livro que vem para descortinar os nossos olhos e vai trazendo ali revelação de tudo aquilo que Deus vai fazer com a igreja. Então nós já tivemos aqui direcionamentos de alguns símbolos. O número 7 significa completude. Já vimos as cartas para as igrejas. Cada carta vai trazer ali um elogio e vai trazer uma repreensão para aquela igreja. Embora foi destinada para a igreja de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, de Laodiceia, de Filadélfia, cada uma delas vai ter uma característica muito pontual e Deus vai trazer uma repreensão muito pontual. Essas cartas ainda continuam ministrando no nosso coração nos dias de hoje, porque existem pontos que nós também caímos com o Senhor. Então já começa aí olhando para a sua vida e falando assim: o que no dia de hoje o Senhor me elogiaria e o que eu fiz que Ele me repreenderia, sabe? Isso é algo que a gente tem que olhar e analisar todos os dias. A gente consegue fazer essa autoanálise de saber o que eu tenho agradado ao Senhor, onde eu tenho completar aquilo que o Senhor me colocou nas mãos para fazer, mas o que eu tenho falhado ainda com o Senhor? Eu tenho conseguido obedecer, mas ainda eu falho nos comandos. Deus manda eu ir para um determinado ponto e eu acabo indo naquele ponto, mas não entrego tudo aquilo que Deus quer que eu entregue. Sabe, da gente fazer essa avaliação, eu tenho amado, mas na medida que eu amo, eu não tenho conseguido ter hospitalidade, porque as pessoas não vêm até na minha casa, eu não consigo receber as pessoas. Eu até amo, eu até entendo que esse amor tem que ser derramado, mas eu não consigo ter hospitalidade. Eu consigo saber que eu estou passando por uma aflição, mas eu não consigo perseverar. Qual que é o seu problema nesta manhã? Sabe, olha para o Senhor e fala assim: Deus, fala comigo. Gente, eu aprendi que o Senhor, Ele sempre vai nos revelar. Talvez nem sempre na forma ou na maneira que a gente espera, mas se você perguntar para Deus, Ele vai falar para você qual que é o elogio que Ele te daria nesta manhã e qual que é a repreensão que Ele te daria. Ontem, na hora que eu terminei a live, fazendo café, eu estava ali pensando com o Senhor, falando com o Pai, e eu vi que eu ainda não conseguia romper em oração. Eu falei assim: gente, como que eu consigo ter constância na palavra? Eu tenho uma rotina de jejum, mas ainda não venci a oração. Eu tenho certeza que ontem Deus falaria assim: Raira, filha amada,
veja as tuas obras e quão dedicada você é no ensino da palavra. Porém, tenho contra ti que abandonaste o relacionamento íntimo comigo, porque tem alimentado tantas pessoas, mas não tem se alimentado da fonte. E ali eu vejo que eu oro muito pouco, embora em pensamento eu esteja sempre conectada com Deus. Eu acho que a vida de oração, ela tem que estar o tempo todo. E eu tô vendo aqui na live o tanto que já teve reflexo, pastora Lili, aproveitando que você ainda tá aqui. Eu mandei ontem um áudio para a pastora Lili e falei assim: pastora, me ensina a orar, me ensina a desenvolver uma vida de oração. E aí ela começou a me dar ensinos básicos. E eu falei assim: pastora, não adianta me falar que eu vou ter que orar 1 hora por dia, porque eu não vou conseguir. E aí ela falou assim: Raira, ninguém começa assim. Todo mundo começa de pouquinho em pouquinho. E ela falou assim: ó, você vai acordar 5 minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo, seja lá o tempo que você conseguir, você vai acordar mais cedo e vai colocar no seu despertador assim, ó, conectar com o Pai. E hoje eu acordei 5h15, coloquei ali, a primeira coisa que eu vi foi conectar com o Pai. Eu ajoelhei do lado da cama do jeitinho que a senhora me ensinou, viu, pastora? Ajoelhei e falei: Pai, tô aqui para conectar com o Senhor. Quão difícil é, porque eu já estaria tomando banho, lavando cabeça, falando com o Senhor ali no chuveiro. Aí eu falei com Deus, apresentei a Deus o propósito que nós vamos viver durante esse tempo aqui pra frente. E aí eu comecei a falar com Deus. Eu lembro que eu orei assim uns 7, 6 minutos. E na hora que eu terminei de ler, eu fui ler Provérbios. Aí eu li Provérbios capítulo 1. Já li Provérbios, já vi que lá no Provérbios está falando sobre o temor do Senhor. E foi sobre isso que eu comecei a live orando. Deus, nós precisamos de voltar a esse temor. Gente, é completamente diferente. Eu vejo que não tem ninguém perfeito demais que não possa melhorar nada nesta manhã. Porém, ontem eu falei com Deus assim: Deus, é progresso. Cada um vai progredindo um dia após o outro. Eu vi que eu estava falhando na oração. E não tem como eu viver agora, eu vou colocar esses 40 dias de jejum. Não tem como eu viver 40 dias de jejum, vivendo o sobrenatural de Deus, sem ter conexão com o Pai, sem ter joelho no chão, sem orar, sem clamar, sem ir para o pó e de fato buscar ali um alinhamento com o Senhor. Então eu vejo que o meu dia já começou diferente. Não que não estava bom, mas melhorou. Foi melhor um pouquinho ainda, sabe? E eu falei: Deus, eu estava adiantada para a live, eu cheguei aqui, eu demorei para entrar porque eu estava lendo aqui um resuminho de Apocalipse e ia escrevendo um resumo para mandar no grupo. Mas o meu dia começou de forma diferente, sabe? Eu vi que Não, pastora Lili, que glória, sabe? Glória a Deus pela sua vida, a forma como você conduz vidas, a forma como você ama pessoas, porque é como se já tivesse uma chama queimando dentro do meu coração a transbordar para vocês. Então, olha para dentro de você e fala assim, o que Deus me elogiaria hoje? Porque eu consegui ler isso ontem. De falar, olha, Deus falaria, Raira, você tem se dedicado no ensino da palavra com vidas. Você tem influenciado pessoas a fazer jejum, mas você tem pecado na oração. Sabe? Então, é isso. Olha para a sua vida e vê o que pode melhorar hoje e melhora. E ela disse para mim mais, Raira, você vai orar de manhã, você vai orar à tarde e vai orar à noite. E não negocia esse horário. Coloca o telefone para despertar e lá vai estar escrito conectar com Deus, conectar com o Pai. E independente do que você estiver fazendo, se você estiver conversando com pessoas, se você estiver lavando roupa, se você estiver lavando vasilha, não tem aquele lance de espera só mais um pouquinho. Não, sai e vai orar. A noite chega, vai orar. Gente, eu estou ensinando para vocês algo que eu aprendi ontem, comecei a praticar hoje. E eu tenho certeza que será para progresso, será para evolução. E eu quero motivar vocês a fazerem isso, sabe? Não sei se todo mundo vai alcançar isso, mas é a minha obrigação ensinar. Então coloca seu telefone para despertar e coloca conectar com o Pai, hora de manhã, quando você acordar. Na hora que você acordar, seja a primeira coisa do seu dia, ajoelhar do lado da sua cama, falar com Deus, orar, ler Bíblia. Depois coloca despertador para tarde, despertador para noite, e eu tenho certeza que nós vamos viver um mover no sobrenatural do Senhor. Amém? É isso. O Senhor, Ele destinou as cartas para a igreja e Ele falou o ponto positivo e negativo de cada uma delas e elas precisavam se reconectar com o Pai.
Uma outra coisa que falou muito comigo também é a igreja de Laodiceia. Deixa eu ver. Igreja de Laodiceia. Aqui fala que não tem fonte própria. Eu acho legal, acho pertinente o tanto que as pessoas gostam de estar aqui fazendo devocional, mas uma das coisas que vocês não podem deixar é de entender que o Senhor, Ele é a sua fonte. Você precisa ter uma fonte verdadeira, não que as outras sejam falsas, mas a igreja de Laodiceia, ela pegava a água da igreja de Colossos e da igreja de Hierápolis. Uma tinha água quente, a outra tinha água fria, e Laodiceia começou a produzir uma água morna. E o Senhor falou com Laodiceia, eu vou te vomitar. Por quê? Porque você não tem água própria. Porque Laodiceia era uma cidade que confiava demais no poder que tinha. Então toma cuidado nessa manhã para você não entrar na linha de eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho... a forma como eu vivo está boa demais, não preciso recalcular a rota, e ali você começa a ter uma soberba no coração e não vai até a fonte verdadeira e não produz algo genuíno. Então, vai até a fonte nessa manhã, já faça orações sinceras para Deus, fala, Deus, qual é o elogio que o Senhor me daria nessa manhã? O que eu tenho pecado contra Ti? Eu quero ter fontes próprias, e o Senhor vai liberar essas fontes sobre a sua vida. Vimos as cartas às igrejas, vimos a abertura dos selos. Na medida que cada selo vai abrindo, ali no capítulo 5, no capítulo 7, vai acontecendo as coisas. A liberação dos cavalos, ao clamor dos santos. E aí, no interlúdio ali, no intervalo da abertura do 6º selo para o 7º selo, tem uma palavra de refrigério. João relata no capítulo 7... João relata no capítulo 7 os servos de Deus sendo selado e uma visão de uma multidão diante do trono de Deus. Gente, quando você vai estudando Apocalipse, você vai conhecendo Deus, você vai tendo uma visão do céu. Eu falo que a Robertinha outro dia ela escreveu isso no comentário e ela falou assim, parecia que eu estava lá. Sabe, quando você vai lendo Apocalipse, você vai ter um entendimento e é como se de fato a gente estivesse diante da sala do trono, recebendo tudo aquilo ali. E quando os selos vai sendo aberto e ele vai relatando tudo que vai acontecendo, você vai conseguindo imaginar tudo que já aconteceu, tudo que você vê acontecendo nos dias atuais, tudo que ainda está por vir. E ali ele fala que havia uma multidão de santos diante da presença de Deus. Esse é o interlúdio entre o 6º selo aberto e o 7º selo. Os santos diante do Pai, uma multidão de santos que adorava a Deus em todo o tempo. Agora nós vamos para o capítulo 10, e o capítulo 10 é o interlúdio da 6ª trombeta até a 7ª trombeta. Terminamos ontem falando de cada trombeta que foi tocada, falamos sobre o capítulo 8 e o capítulo 9. As 4 primeiras trombetas, elas vão dizer acerca de fenômenos que vão acontecer com os elementos naturais, com os mares, com as florestas, os astros, montanhas, quer ver? O primeiro trocou e caiu granizo, fogo misturado sobre a terra. O segundo foi sobre o mar. O terceiro sobre uma grande estrela caindo sobre a terra, caindo sobre os rios, fontes de águas e lagos. E o quarto feriu uma parte do sol, da lua e das estrelas, os astros. Então trata com os elementos naturais, as 4 primeiras trombetas. Quando a gente chega nas 3 últimas trombetas, vamos falar de coisas que vão afetar agora a humanidade, aqueles que não têm o selo de Deus. Aí fala sobre o gafanhoto. Essa imagem do gafanhoto, ela vai lembrar a praga que foi também colocada lá no Egito. Então, algo que afligiu o povo do Egito para que tivesse libertação do povo de Deus. Alguns comentaristas vão fazer um paralelo desses gafanhotos sendo liberados lá no Egito para libertar o povo de Deus, com agora essa última fase da trombeta tocar, gafanhotos ser liberados e vão ali para
para afetar o ser humano, mas não aqueles que têm o selo de Deus. É justamente os ais. Ai de Deus, ai daquele que ficar, ai daquele que não for salvo, ai daquele que não receber na testa o selo de Deus. Não sei se todos vocês que estão me ouvindo já fizeram isso, aceitaram Jesus como Salvador, mas se você não fez isso ainda e gostaria de fazer isso nessa manhã, já deixa aí nos comentários que eu vou orar pela sua vida e vou fazer isso de novo no final. Mas uma das coisas que nós precisamos entender, e Apocalipse traz isso claramente, é que há condenação para aqueles que não permanecem em Cristo. Porém, há uma vida esperando aqueles que querem ficar nos pés do Senhor Jesus. Então você precisa escolher aonde você quer ficar. É nos pés do Senhor Jesus? É desfrutando da bondade, da misericórdia, da presença dele? Ou você vai ficar nesse outro ponto de esperar o juízo, a condenação, sabe? A morte. Tem que escolher, gente. Tem que escolher. E me dá pânico pensar que as igrejas hoje, elas não pregam tanto essa volta de Jesus. Elas não falam tanto sobre o arrependimento, tanto sobre viver uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de entrega. Eu vou falar com vocês. O Senhor sempre me pede algo para renunciar. No início, quando eu renuncio, eu falo assim, nossa, que dor. Mas depois você vê separação, depois você vê bondade, depois você vê as misericórdias sendo derramadas. Depois você vai vendo o sobrenatural de Deus alcançando a sua vida. Igual hoje, gente, eu não sei explicar, mas eu chego numa determinada roda de pessoas e eu não consigo ficar. Pra mim é tipo assim, dói meu ouvido. Ontem eu falei com a Cacau, Cacau, se dói pra mim, imagina pro Senhor Jesus. Você vê um tanto de gente escarnecendo o tempo todo, brincadeiras que não levam à edificação, frases de arrogância, frases de destruição, de maldizer o seu irmão, de falar se é um tolo, se é um besta, se é isso, se é aquilo outro, lembrando, esquecendo que a palavra de Deus ela tem poder. Sabe, nós que escolhemos viver nos pés do Senhor, nós precisamos caminhar numa vida de edificação. Ai, Raira, que vida chata. Não é chato. Viver com Jesus é a coisa mais boa que tem nesse mundo. Receber revelação de Deus é a coisa mais privilegiada que tem nesse mundo. Você caminhar dia após dia numa progressão com Deus é bom demais. Sabe o que fez Sansão cair? Ele deixar os princípios de Deus. Sabe o que faz Salomão ter um final trágico diante de um homem que começou uma carreira falando assim, esse homem era lotado da sabedoria de Deus. A vida dele termina de tipo, Salomão. Pega para analisar. Pega para ver os homens de Deus, as referências que estavam na Bíblia, todos eles que tiveram um bom começo, um bom desempenho com o Senhor no início, eles estão lá registrados na Bíblia, tá tudo aqui, só que o final era trágico, porque em algum momento da vida eles afrouxaram a corda, em algum momento da vida eles falaram assim, tá tudo bem. Gente, Sansão, um homem escolhido desde o ventre, a mãe dele tinha uma ordenança do Senhor. Na cabeça de Sansão não vai se passar navalha. Ele não vai beber bebida forte. O alimento dele será isso, aquilo e aquilo outro. E nesse menino eu vou colocar a minha mão, ele vai carregar o meu poder, ele vai ter a minha força. Sansão, ele era um homem diferenciado. E o que fez Sansão entregar o segredo dele para Dalila? Ele deixou Dalila entrar na intimidade. Por um momento ele se esqueceu de algumas coisas que o Senhor tinha determinado para a vida dele. Então o povo que caminha com o Senhor, sabe, e vai afrouxando a corda, vai deixando contaminar por amizade, vai sentando em qualquer roda, vai ficando isso assim, ó. E depois o Senhor Jesus ele vai voltar e não vai te encontrar. Por quê? Porque você se perdeu em meio às suas amizades. Raira, você está sendo radical demais. Eu prefiro ser radical e entrar no céu do que ser o tudo pode, não tem nada a ver e ir para o inferno. Eu prefiro.
Prefiro ficar com aqueles que se santificam todos os dias. Prefiro ficar com aqueles que oram todos os dias. Eu prefiro ter uma conversa simplesinha, uma conversa onde o Senhor é glorificado em todo o tempo, do que estar numa roda onde você pode chamar o seu irmão de besta, de tolo, de bobo, de qualquer coisa que você quiser e achar que tá tudo bem. De virar para uma pessoa e fazer uma brincadeira, porque eu vou pegar a sua mulher, porque a sua mãe é minha, porque eu vou fazer isso com a sua avó, porque a sua... Sabe? É umas coisas que não edifica, gente. Sai do meio de gente que não tem bom comportamento, anda com qualquer roupa, escuta qualquer música. Sai do meio desse povo, porque do contrário você vai ter um final igual ao de Sansão. Foi lindo o que Sansão fez. Ele pegou, derrubou ali aquele povo, matou o povo, se entregou para poder salvar um outro povo, mas ele não completou aquilo que o Senhor tinha para ele. Não era para ser dessa forma. Não era para ser dessa forma, gente. Olha, eu vou falar com vocês o que leva à obediência e o que leva à desobediência. Eu acho lindo olhar para a vida de Abraão e ver que Abraão saiu da sua terra, saiu da sua parentela e foi para uma terra que o Senhor lhe mostraria. Essa foi a palavra que Deus liberou sobre a vida de Abraão. Só que no caminho de obediência, Abraão virou e falou assim: vou levar Ló. E quem que era Ló? Ló era um parente. Ló era alguém que era da sua família. O que Ló faz? Ló vai acompanhando Abraão. Chega em um determinado momento, Abraão se vê discutindo com Ló e falando assim: Ló, escolhe o lado da terra que você vai, porque eu vou para o outro. Ló escolhe a terra que estava com água, a terra boa, que aos olhos dele era bom, e foi para essa terra e levou seus gados, suas ovelhas, todo o seu rebanho, tudo que tinha, seus servos, foi para um lado. A Ló vai para a esquerda e Abraão vai para a direita. Aí agora Abraão está vivendo a sua vida, está vivendo o seu chamado com Deus, ele está lindamente completando a carreira que o Senhor tinha colocado diante dele. Com pouco, Abraão recebe a notícia que a terra onde Ló vive é uma terra má. O povo está se corrompendo, o povo não obedece a Deus e Deus fala assim: eu vou acabar com a terra aonde Ló está. O que Abraão faz? Abraão gasta seu tempo viajando para a terra de Sodoma e Gomorra, vai até lá, retira seu sobrinho e Abraão fica intercedendo: mas Deus, e se tiver 5 justos, e se tiver 2 justos, e se tiver 10 justos? E Deus falou assim: se tiver 1, eu não acabo por conta desse 1. Mas não tinha um justo sequer. E então Abraão vai lá e fala assim: então deixa eu tirar meu sobrinho de lá. Vai lá, tira o sobrinho de lá. No meio do caminho, tirando o sobrinho, a mulher olha para trás, a mulher de Ló, a mulher vira uma estátua de sal. A mulher morre. As filhas de Ló se deitam com ele, incesto. Dali sai os moabitas, um povo irreverente, um povo louco que não obedecia a Deus, um povo que não viveu conforme a vontade de Deus. Por que eu estou contando isso tudo, gente? Por conta de uma falta de obediência. Abraão recebeu uma palavra: sai da sua terra e da sua parentela. Não era para levar Ló. Aí por conta dessa desobediência de Abraão, a esposa de Ló foi morta. Duas cidades foi destruída, Sodoma e Gomorra. Porque essa cidade foi destruída porque Ló estava lá. E Deus viu aquela cidade pecando contra ele. A desobediência, ela acarreta uma série de consequências. Então, Abraão, ele é um pai de multidões. A descendência dele é incontável como as estrelas e como a areia do mar. Porém, teve consequência por essa desobediência. Não tem nada a ver. Abraão olhou e falou assim: não tem nada a ver eu levar Ló. Eu estou saindo da minha terra, eu estou saindo da minha parentela. Mas por um momento ele olhou para Ló e não viu Ló como parentela. E ele falou: não tem nada a ver. E isso acarretou morte, isso acarretou destruição. Por que eu estou falando isso com você? Porque tem Sansão, tem Abraão, tem Salomão. Eli foi o cara que ensinou Samuel. Lembra do sacerdote Eli? Sacerdote Eli, aquele que vira para Samuel e vira: Samuel, quando você escutar essa voz novamente, você vai responder assim: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Lembra disso? Então, Eli foi desaprovado pelo Senhor. Ele não conseguiu conduzir os seus filhos no caminho de santidade.
Os filhos de Eli ficavam na porta da cidade, seduzindo as mulheres, pegando as ofertas que levavam para eles e comia a gordura que era do Senhor. Eli, sabe como é que ele morre? Eli recebe a notícia que os seus 2 filhos, ele morre, ele cai para trás, ele cai da cadeira, quebra seu pescoço e morre. Eli foi desaprovado pelo Senhor. Por conta de quê? Por conta de negligência. O povo chegou para ele e falou assim: Eli, repreende seus filhos. Seus filhos estão comendo a gordura que é de Deus. Eli, os seus filhos estão se deitando com as mulheres. Os seus filhos estão cometendo um tanto de coisa. Sabe? E Eli não fez nada. Eli era homem de Deus? Era. Abraão era homem de Deus? Era. Moisés era homem de Deus? Era. Moisés no caminho, conduzindo o povo. É linda a história de Moisés. Moisés fica 40 anos no Egito. Moisés fica 40 anos na terra ali de Midian. 40 anos no deserto. Sabe, ele tem uma trajetória linda com o Senhor. Uma sarça se queimava na frente de Moisés e não se consumia. Uma voz saiu dela e disse: Moisés, você é o meu servo, eu te escolhi para conduzir o meu povo. Moisés foi aquele que viu uma vara se transformar numa serpente. Ele foi aquele que viu o mar se abrindo em meio àquela multidão de água. Mas Moisés, em um momento de ira, em um momento de indignação com aquele povo, porque aquele povo murmurava, aquele povo idolatrava outros deuses, Moisés, diante de uma fala que o Senhor disse para ele: Moisés, fale com essa rocha e vai sair água dela. Aí o que Moisés faz? Bate na rocha. É um toque. Não tem problema nenhum tocar na rocha. Foi o que Moisés talvez entendeu, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. E ali ele desobedeceu ao Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos essa dificuldade de obedecer. Deus em parcialidade. Deus não quer obediência em parcialidade. Deus quer a obediência em totalidade. Nós temos a mania de obedecer até onde nos convém. Aonde não convém mais, eu não quero obedecer. Aí Deus fala assim: Raira, bebe esse chá. Aí eu vou lá e deixo um restinho no final. Tá errado. Se Deus mandou beber o chá, é para beber tudo. Eu escutei um podcast de um judeu com o Douglas Gonçalves, e nesse podcast com o judeu, ele fala o seguinte: olha, uma das coisas que o judeu ele entende e ele pratica fielmente é: se Deus mandou, tá mandado. Não existe isso de Deus mandou, vou perguntar, vou questionar, vou falar com Deus: por que você não me manda para a direita se Deus está mandando para a esquerda? Uma das coisas que o judeu pratica fielmente é a obediência em totalidade. Sabe, nós precisamos chegar nesse ponto de ser obediência, de ter obediência em totalidade. Do contrário, nós não vamos desfrutar daquilo que Deus tem liberado sobre a nossa vida. Não afrouxe a sua corda, meu irmão. Não bambeie a corda. Olha aí, todos esses homens estão aqui com relatos na Bíblia. E todos eles tiveram uma falta com Deus no final da sua vida. Não se assenta em mesa que não traz edificação. Não tolera Jezabel, um povo que é apaixonado com a imoralidade sexual, um povo que ama expor o corpo, um povo que ama o tem nada a ver, o não tem problema, o povo que gosta de ir para um showzinho secular. Ah, eu vou só num show de pagode, eu vou só num show sertanejo. Ah, é o Seu Valença. Ah, é um show que só fala de amor. Sai fora dessas coisas que não traz edificação para a sua vida, meu irmão. Escolha ficar nos pés do Senhor e desfrutar daquilo que Ele tem. E o Senhor tem santidade, o Senhor tem obediência, o Senhor tem alegria. Porém o Senhor, Ele carrega a exortação e também a repreensão. Aceita os comandos de Deus em totalidade. E para de ficar questionando o comando de Deus. Não tem como servir a 2 senhores. Muito bem pontuado. Não tem como. Ou você vai agradar um, ou você vai agradar o outro. Escolhe de que lado você quer ficar. Estou falando de Apocalipse porque Apocalipse é um livro que traz revelação, é um livro que traz descortinamento para os nossos olhos, e tem gente que desconsidera isso. E finge que não está nem aí, não tô escutando, não quero ouvir. Sabe, é manhã de voltar. É manhã de reconciliar com Deus.
Tem alguém aqui que está afastado desses caminhos do Senhor, que está tolerando Jezabel, que está se sentando em roda de escarnecedores, que tem praticado um tanto de coisa que não agrada ao Senhor e quer reconciliar com o Senhor agora? Fala assim: Deus, eu quero recomeçar. Escreve assim, ó: Senhor, eu quero recomeçar hoje. Escreve isso: Senhor, eu quero recomeçar. Eu vou orar pela sua vida. Sabe por quê? Porque hoje tem aquele livro da Tamires Garcia que fala contra o sistema. E nesse livro dela, ela vai falar de uma doutrina de um povo que tolera Jezabel. Gente que tolera as mentirinhas, que tolera as fofocas, tolera o ciúme, tolera a inveja, tolera a ganância. O Senhor não tem parte com isso. O amor não é ciumento, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor, ele não faz nada disso. Não faz. Quem é o amor? Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero recomeçar. Amém. Vou orar por vocês. A partir de hoje vou sair disso, não jogo mais. Glória a Jesus, minha irmã. Glória a Jesus. Não, gente, não fique em roda de pessoas que não trazem edificação para a sua vida. Os meus ouvidos dói. Meu corpo chega tipo assim a arrepiar. Eu não gosto, eu não quero ficar perto. Amém, Diego? Vou orar pela sua vida, meu irmão. Senhor Jesus, eu quero recomeçar. E escolha de fato recomeçar. Sabe? Escolha de fato viver uma vida de renúncia, uma vida de entrega. Porque, gente, o que te espera é muito maior do que aquilo que está te convencendo hoje. É ou não é? Escolha. Senhor Jesus, eu quero recomeçar. Amém. Tem alguém que quer aceitar Jesus pela primeira vez? Ou tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que quer reconciliar nessa manhã? Você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. Para os que querem reconciliar com Jesus e aqueles que querem aceitar Jesus como Salvador, você vai escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor. Ele é Salvador da sua vida. O meu papel aqui, gente, é conduzir vocês. Não tem como eu conhecer a palavra e fingir que não estou vendo, ser apática, sabe? Deixa o povo viver da forma que quer. Não! Eu vou conduzir vocês enquanto o Senhor me der vida, enquanto Ele me der fôlego, enquanto Ele me der discernimento. Eu vou trazer repreensão para o povo e vou falar assim: conserta, gente, conserta. Tem muita gente aqui que não precisa mais ouvir essa palavra e glória a Deus por isso. Não precisa mais ouvir porque já pratica isso, já não se assenta com escarnecedor. Mas olha o seu coração, irmão. Verifica seu coração. O meu problema é que eu estava com falta de oração. Eu não estava orando da maneira que convinha. Olha o que está faltando aí dentro do seu coração e fala: Deus, eu quero recomeçar. Eu falei com Deus: Deus, hoje é o 1º dia de agosto e eu quero recomeçar com o Senhor. Eu quero me dar mais uma oportunidade, Deus. Já lemos nas cartas que o Senhor vomitará o morno, não saia da presença, não perca a salvação. Amém. Aleluia. Já quero orar por cada uma dessas vidas. Deus, em nome de Jesus, aqueles que querem recomeçar com o Senhor, Pai, que eles possam mesmo ser alinhados. Traga afinamento do céu, Pai, que os ouvidos, que os olhos, eles sejam sensíveis, Pai, aos teus comandos, para que eles não se percam em roda de escarnecedores, que eles não venham tomar conselho com o ímpio, nem se sentar nessas rodas que não traz edificação, Pai. Afina esses ouvidos à obediência, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por aqueles que querem recomeçar, por aqueles que querem voltar para os teus caminhos, meu Deus, por aqueles que estão aceitando o Senhor pela primeira vez. Escreve o livro deles no livro da vida. Papai, eu vejo com olhos naturais, mas o Senhor é além do meu olhar. Então, Pai, vai além do meu olhar. Sonda o coração, Pai. E se tem alguém que está sem força, se tem alguma vida que está com vergonha, Pai, toca nessa vida agora e permita que ela libere essa palavra, porque a palavra diz que aquele que em seu coração crê, com sua boca confessar, esse será salvo. Então, se tem alguém do outro lado que está com vergonha, repreenda essa vergonha, repreenda essa opressão das trevas e deixa ela declarar nessa manhã, Pai, que o Senhor é Salvador da vida dela, em nome de Jesus. Se você ainda não escreveu isso e você está aí com seu coração queimando,
quer aceitar Jesus como seu Salvador, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor. Escreve isso, sabe? Larga a vergonha de lado e declara para o inferno que ele perdeu e que sua vida é do Senhor Jesus. Faz isso agora. Pode fazer. Nós estamos aqui como família. Nós estamos como família e eu quero orar por você. Tem uma pessoa aí do outro lado que quer aceitar o Senhor Jesus, mas está com vergonha. Não fica com vergonha. Escreve. É melhor você ficar com vergonha aqui na terra, mas declarar, do que chegar no céu e ficar envergonhado. Você falar assim: você lembra, Deus, eu bati aquele dia na live da Raira, eu aceitei o Senhor de casa. Eu estava ali com meu coração aberto e o Senhor falou assim: você não quis declarar. Não te conheço. Não sei quem é você. Não sei. Então, se tem essa pessoa aí que quer fazer isso, escreve aí: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E a igreja que está aí do outro lado, ora comigo. Tem irmãos que precisam se entregar ao Senhor nesta manhã. Então, ore comigo, você que está aí do outro lado. Raira, coloca meu nome nas suas orações para uma porta de emprego, minha amada. Coloco, claro. Vergonha e timidez, Deus não gosta. Tem que escolher onde você vai querer ficar envergonhado. Se é aqui na terra ou se é no céu. Apocalipse capítulo 10, era aí que a gente estava? Então vi outro anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem com um arco-íris. Sobre a cabeça, seu rosto brilhava como o sol, e seus pés eram como coluna de fogo. Tinha em sua mão um livrinho aberto. O anjo pôs de pé, direito no mar e o direito na terra. Deu um forte grito, com o rugido de um leão, e os 7 trovões responderam. No entanto, em que os 7 trovões falavam, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões disseram, e não escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Não haverá mais demora, disse ele, quando o 7º anjo tocar a trombeta. O plano de Deus manteve em segredo e se cumprirá conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. A voz do céu falou novamente comigo: vá, pegue o livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue e coma, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o livro da mão do anjo e comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando engoli, tornou-se amargo em meu estômago. Então me foi dito: é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É sobre isso, sabe? Capítulo 10 vai falar sobre essa visão que João viu. João viu um anjo que tinha um pé na terra, um pé no mar. Esse anjo recebeu um livro. Esse anjo tinha uma luz e brilhava como o sol. Toda vez que fala brilhava como o sol, lembra-se do Senhor Jesus, né? Que ele tem essa questão. E quando fala-se de nuvem, remete ao Senhor Jesus o tempo inteiro. A nuvem sempre conduziu o povo ali no deserto. Então a nuvem traz imagem da divindade. Não sabemos o que está escrito, não sabemos o que eram esses trovões, porque o Senhor Jesus não deixou João relatar sobre ele, mas ele disse o seguinte: não vai demorar. Depois que a 7ª trombeta tocar, não vai demorar para buscar. João, engole isso. Isso aí vai ser doce como mel, porém amargo também quando cair no estômago. Eu vejo que tem várias interpretações, mas pode ser o juízo de Deus. O juízo de Deus para aqueles que estão em Cristo vem como mel, porém aqueles que estarão condenados vai ser como um sabor amargo, né? A palavra de Deus também é dessa forma, ela é doce para as nossas vidas, porém quando cai numa live como essa, uma live de repreensão, uma live onde tem que mudar, uma live onde a gente toca nas feridas e fala conserta, isso dói. Isso é amargo, mas é um amargo que vem para o seu bem.
sabe? Dói, mas é para edificação, é para que haja conserto na sua vida, em nome de Jesus, tá? É isso, gente, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Vale a pena ser fiel, vale a pena permanecer, vale a pena renunciar, vale a pena afrouxar, como é que é? Puxar a corda, né? O contrário de afrouxar é você firmar ela e dar mais uma puxadinha, enrola ela, puxa mais um pouco, sabe? Não deixa a corda bambear. Que corda é essa, Raira? Cheguei agora, tô perdido. Eu tô falando para você que chegou aqui agora, volta se você tiver oportunidade, assiste essa live, sabe? Eu espero que de alguma forma edifique a sua vida, mas recomece com o Senhor. Eu tô falando de você não bambear, de você não afrouxar sua corda com Deus, sabe? De você permanecer fiel e íntegro, buscando todos os dias a santidade para com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queria descansar em Deus em todo o tempo. Me livra de uma vez da ansiedade. Irmã, coloca meu nome para Deus abrir uma porta de emprego. Calma, irmã. Ansiedade não é de Deus. Rosângela. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Valdilene. Amém. Amém, Val. Glória a Jesus pela sua vida. E ainda bem que eu voltei nos comentários, senão eu não ia ver. Não conheço ninguém que ficou arrependido de ter aceitado Jesus. É isso. Glória a Jesus, viu, Val? Se você estiver aí ainda, eu quero orar por você. Valdilene Gonçalves. Amém. É sobre isso, sabe, gente? Uma vez que o evangelho ele é propagado, uma vez que o reino ele é anunciado, as pessoas vão se encontrando com ele e é isso que acontece, é salvação. Ô Val, conta comigo, sabe, para essa sua caminhada. Conta comigo para o que você precisar, de busca da palavra, de ajuda para oração. Eu estarei aqui para te ajudar. Pelo menos aqui nessa live tem várias pessoas que me acompanham já tem muito tempo e você também vai poder contar com essas pessoas se você precisar, tá? Hoje o Senhor, ele escreve o seu nome no livro da vida. Não é mais morte, viu, Val? A partir de hoje é vida. Você tem vida e eu ministro a vida de Cristo sobre a sua vida, tá? Amém. Marisa, ficou gravado, você consegue ver depois, é só seguir. Amém? Coloca sua mão no coração. Vamos finalizar? Se você precisa de oração, lá no meu perfil do Instagram, tem um link que vai falar assim, precisa de oração, você pode mandar lá, preciso de oração, conta o seu relato de problema, que nós vamos orar por você. Vai cair para Cacau, ela sempre compartilha comigo as coisas que são pedidas lá. Amém? Pedidos de oração, link na bio. Coloca sua mão no coração, repete assim comigo, Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida da Val diante do Senhor. Hoje ela declarou diante aqui, Pai amado, dos céus e da terra, que ela é sua filha a partir de hoje, Pai. Escreve o nome dela no livro da vida. Ela te aceitou, Pai, como Salvador da vida dela, como único, como o suficiente. Deus, eu quero te apresentar cada vida que ainda vai aceitar o Senhor por meio dessa live. Eu oro por essas pessoas e peço, fortaleça, Pai. Não permita que Satanás atormente, venha com opressão, venha com os levantes, mas firma o passo dessas vidas, Pai amado, na rocha. Que a Val tenha mesmo os pés dela firmado na rocha que é o Senhor. Que ela possa progredir, avançando, te conhecendo, prosseguindo em te conhecer, Pai. Em nome de Jesus, oro pelos meus irmãos que estão aqui, que precisam de uma porta de emprego aberta, Pai. Abra essa porta, Deus, conforme a tua vontade. Se tem alguma trava espiritual, eu repreendo agora em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por essas pessoas que aí
estão passando por problema no relacionamento. Oro, meu Deus, para que o Senhor possa mesmo ser refúgio delas, para que o Senhor dê sabedoria para que elas conduzam essa situação da melhor forma. Papai, tem tantos pedidos de oração e eu não consigo orar por todos eles, mas o Senhor consegue. Olha, meu Deus, para aqueles que estão passando por um cenário de enfermidade, por aqueles que estão passando por problemas financeiros, aqueles, meu Deus, em relacionamentos, problemas emocionais, crise de ansiedade, depressão, eu repreendo agora toda doença na alma, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a opressão das trevas, em nome de Jesus. Todo levantar maligno, satânico, sai, em nome de Jesus. Aqui reina os filhos do Pai, aqui estão os escolhidos do Senhor, e nós nascemos para governar sobre essa terra, nós nascemos para comer do melhor dessa terra, para governar, para poder viver debaixo da dispensação do Senhor. Obrigado por isso, Pai. Eu quero te agradecer por essa live, que o Senhor possa mesmo continuar ministrando em cada coração, em nome de Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como o Senhor faz no céu, faz também na terra, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai. Muito obrigado por mais esse dia. Que nós possamos fazer um excepcional dia, uma excepcional semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus, Ele abençoe a sua vida. Se você está assistindo essa live pela primeira vez, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Se não gostou, volta amanhã, porque uma hora gosta, gente. Isso aqui é igual família, sabe? Costuma, uma hora gosta. Quem que tá aqui pela primeira vez, deixa eu te conhecer. Deixa eu te conhecer. Me dá um livro de doutrina, a Bíblia. Lê Levítico, Êxodo. Bíblia, minha filha, só lê Bíblia. Levítico. Fica com Deus. Amém, Ana. Ora por mim, viu, Ana? Diego, seja bem-vindo, viu? Vi que você está aqui pela primeira vez. Que Deus te abençoe. Jô, dá um beijo aí em todo mundo, viu? Por mim. Muito obrigada, Deus. Amém. Bom dia. Eliane, seja bem-vinda, viu, Eliane? Lene, seja bem-vinda. Feliz por vocês estarem aqui, tá? Alice, essa bandeira é de Portugal? Eu não sou boa não, tá? Com bandeira assim, não. É Portugal? Não sei. Seja bem-vinda, viu, Alice? Você está morando em Portugal? Bom dia, Soraya. Minha esposa ouve todo dia. Elbert. Ebert. Seja bem-vindo, meu irmão. Entra um pouco, mas te amo. Gracinha. Amém. Todo dia tem live. Nós temos um grupo no WhatsApp, tá? E o grupo no WhatsApp é onde eu mando o resuminho do dia e eu mando a tarefa com uma música devocional para vocês ouvirem, tá bom? Então o link eu vou deixar nos stories, mas também lá no link da bio tem assim link para o grupo Enxergando as Escrituras, tá bom? Alice, seja bem-vinda, convida o povo aí para poder assistir, convide amanhã um amigo, vocês que estão aqui pela primeira vez, convide alguém para estar amanhã com a gente, tá? Como eu entro no grupo do WhatsApp, é assim, vou deixar lá nos stories agora o link para você entrar no grupo, tá? Vou esperar vocês entrar para poder mandar a tarefa, tá bom? Por volta de umas 9 horas, 9h30, eu mando a tarefa, tá? Um beijo gigante no coração de vocês. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.